Atos dos Apóstolos. Tem tanto tempo que a gente não vê em Atos, né, gente? A gente veio numa sequência, mas muita coisa acontecendo e a gente acaba não dando a sequência lógica aí dos textos. Mas vale a pena dizer aqui, antes da gente ler o texto, que nós vamos trabalhar da seguinte forma. O meu objetivo em Atos é a gente conversar, entrar em contato com alguns desdobramentos da igreja depois que Jesus foi assunto aos céus, né? Então, o livro de Atos é um livro de começos, é um livro de Gênesis. Ele está mostrando o princípio da igreja, como é que a igreja se desenrolou depois da crucificação, depois da ressurreição. Jesus ainda deu uma assessoria durante aproximadamente 50 dias após a sua ressurreição, né, até o dia de Pentecostes. E ali você tem, então, ou melhor, desculpa, gente, mas provavelmente até próximo do dia de Pentecoste, você tem ali Jesus indo assunto aos céus, e a partir daí, então, a igreja agora, ela está andando com as próprias pernas, no seguinte sentido, que Jesus fisicamente, humanamente, não está mais presente. Agora nós temos Jesus, aquele que estava fora, agora está dentro. Então, como é que a igreja se desenrolou com isso? Como é que a igreja se desdobrou? Esse é o objetivo, tá? Então, até o início aqui, lá pelo capítulo 12, quando começa as viagens missionárias, a gente talvez vá parar mais um pouquinho, vai dar uma olhada aqui e ali, depois a gente pega mais no geralzão, tá bom? Então, nós vamos aí no capítulo 4, a partir do verso 8, até porque o meu interesse aqui são em algumas questões que eu consiga trazer para o nosso entendimento, principalmente dentro da perspectiva de um discipulado, né? A gente precisa entender isso, discipulado, família, que é o que mais será falado aqui nessa igreja esse ano. Capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que foi por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante de vocês, dos senhores. Foi por causa desse homem, Jesus Cristo. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar sempre na Tua presença, na Tua casa, numa manhã de domingo, com toda essa liberdade, ó Deus, que nós temos de abrir a Tua palavra, de conversar sobre coisas espirituais. Isso é um privilégio, ó Deus. Quero também, Pai, nesse momento, como pastor dessa igreja, representando toda essa comunidade, interceder pela guerra ali entre Israel e os seus arredores. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor intervenha, ó Deus. Pedimos por famílias, pedimos pelos nossos missionários naquela região, pedimos, ó Deus, que a paz esteja no coração daqueles que têm o poder de cessar, enfim, de minimizar esses estragos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. As coisas voltaram, né, irmãos? E ontem minha filha teve uma visão bíblica interessante, porque bíblica assim, né? Não é bíblica, tira o bíblica, né? Vamos tirar o bíblica, porque na hora que eu não te falei nada ali, que eu estava muito cansado, mas eu estava pensando assim, como é que a gente situa isso na Bíblia, né? E a Paula estava sentada vendo os mísseis iranianos, né, na televisão, e ela sacou um texto de Apocalipse que as estrelas cairiam do céu. Pareciam, porque ela teve a visão entendendo que aquilo pareciam estrelas caindo do céu. Né? Quem sabe isso lá para frente não vai ser mais ou menos, porque a gente pensa que a estrela vai cair, né?
Uma estrela vai cair do céu. Não é. Como estrelas, né, caindo, né, ali do céu, às vezes a percepção. Mas não tem a ver com o mundo está acabando, não, tá, irmão? Né? Sobre isso. Foi uma sacada ali. Eu falei, nossa, isso parece que faz sentido. Não sei em que momento, mas. Vamos lá, queridos. Nós vamos recapitular rapidamente para que a gente consiga se localizar aí, tá? Eu já falei que do início do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 31, é a narrativa de um mesmo evento, ok? Então isso aí é para ser lido numa sentada só. É a mesma coisa, é o mesmo evento. Nós é que estamos fatiando aí o texto, por causa do tempo e porque o nosso objetivo é pontuar algumas questões. A primeira parte desse bloco, que vai do capítulo 3 até 4:31, vai falar da cura do mendigo. Nós já falamos disso. A segunda parte vai falar da pregação de Pedro. Nós também já falamos isso. Tudo dentro do mesmo evento. Houve a cura do mendigo. Pedro, então, entra fazendo uma pregação. Depois vem uma terceira parte, que é a intervenção do Sinédrio, que é onde nós estamos agora, tá? E existe uma quarta parte, que é a oração dos discípulos, ou seja, como que a igreja respondeu a esse primeiro momento, depois ali daquele advento do Pentecoste, de todo aquele momento lindo que a igreja estava vivendo. Nós estamos aí, então, na terceira parte, que é a intervenção do Sinédrio, ok? E essa terceira parte, ela está sendo dividida da seguinte forma. Do capítulo 1, do verso 1 do capítulo 4 até o verso de número 7, nós estamos falando da prisão dos apóstolos. Nós já falamos sobre isso, ok? E quando nós falamos da prisão dos apóstolos, que foi a última vez que nós nos reunimos, nós falamos que uma das cobranças que foram feitas ali pelo Sinédrio aos apóstolos quando os prenderam era: quem é que estava ensinando? Essa era a preocupação deles. Quem é que está ensinando? São pessoas incultas, indoutas, ok? O que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando sobre esse Jesus Cristo aí, sobre ressurreição, tá certo? Então essa era a preocupação do Sinédrio quando prendeu os apóstolos. Nós falamos isso dos versos 1 a 7. Agora, dos versos 8 a 12, que é onde nós estamos, nós vamos falar da defesa dos apóstolos, como que eles se defenderam diante dessa prisão e dessas acusações. E depois, na semana que vem, talvez, ou na outra, nós vamos falar dos versos 13 a 22, que foi então a síntese, a decisão do tribunal, o que eles decidiram a partir da defesa dos apóstolos, ok? Então, como a gente viu aí no último sermão em Atos, a nossa mensagem, a nossa pregação, ela nem sempre vai ser bem recebida pelas pessoas. Pelo contrário, na maioria dos casos, a nossa mensagem será rejeitada. E quando eu falo na maioria dos casos, eu estou falando de dois aspectos. Primeiro, de um modo geral, nós não podemos falar da resposta que as pessoas dão ao Evangelho baseado no mundo em que nós vivemos aqui, no nosso contexto, na nossa cidade. O Evangelho é pregado pelo mundo inteiro. E as respostas são diversas pelo mundo inteiro. E a rejeição é maior do que a aceitação. Muita gente aceita o Evangelho, mas em alguns países, muita gente rejeita o Evangelho. Então, nós temos muita rejeição, até mesmo dentro do nosso contexto. Então, é muito comum você pregar o Evangelho, por exemplo, para um familiar seu, para um parente seu, e ele rejeitar. É muito comum você falar para um amigo seu e a despeito dele se dizer cristão, porque nasceu num país cristão, mas quando você prega o Evangelho para essa pessoa, você percebe uma certa rejeição do Evangelho por essa pessoa. Tá? Isso acontece pelo simples fato do Evangelho ele ser contracultural. O Evangelho vai na contramão da cultura. Por isso que para nós, até nós que estamos aqui dentro das igrejas evangélicas, abrindo Bíblia todo final de semana, nós temos dificuldade, por exemplo, para lidar com textos como o Sermão do Monte. Por quê? É um texto contracultural. O Sermão do Monte é como se fosse um pequeno extrato daquilo que é possível perceber na terra, mas que pertence ao céu. É como se fosse a cultura do céu na terra. Então, o Sermão do Monte, ele às vezes mexe muito com a gente. Nós temos resistências a algumas ações que nós percebemos ali no Sermão do Monte, como ame os seus inimigos, dê a outra face, por aí vai, porque isso bate contra não só a nossa natureza, mas contra a nossa cultura também.
não é? Então o evangelho ele é contracultural e nenhum crente então deve nutrir essa ilusão de que toda vez que você abrir a boca em nome do Senhor vai ser tão simples assim. E às vezes isso é frustrante para alguns crentes, porque eles estão dentro da igreja, eles estão ouvindo que o Senhor Jesus pode tudo, não é? E que em nome do Senhor nós podemos tudo, e quando você vai falar do evangelho você vai e toma-lhe uma pedrada na cabeça. E você pensa, nossa, não é bem assim. Pode ser frustrante, né? Em alguns momentos, você vai discipular uma pessoa e ela vai aceitar a Cristo e ela vai dar muitos frutos, mas em outros ela vai rejeitar a mensagem da cruz e ela vai optar por viver como ela está vivendo. E nós temos que aprender a lidar com essas coisas, não é? Então, quando Paulo pregou lá em Atenas, por exemplo, sobre a ressurreição de Cristo, e foi uma pregação muito estratégica que mostrou a capacidade que o Espírito dá ao apóstolo Paulo, né, de engenhar um método de evangelização ali na hora, uma sacada espiritual, né? Você está diante de muitos altares para muitos deuses, mas tem um altar vazio, ao Deus desconhecido. E Paulo, então, olha para aquele altar e diz, é sobre esse aí, ó, que eu vim falar. Então todo mundo aceita, todo mundo quer ouvir aquilo. É sobre esse Deus desconhecido. Mas no final da sua mensagem, no capítulo 17, no verso 32, a resposta que as pessoas deram, a grande maioria deu ali a Paulo, quando ele entrou no assunto de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, eles falaram, ó, vamos fazer o seguinte, num outro momento, numa outra oportunidade, nós vamos ouvir você sobre essas coisas. Mas por enquanto já basta, já não vamos mais falar sobre isso. Mas outros, não é? Aceitaram ali, né? Ainda outros confrontaram. Nós vamos ver pessoas se confrontando com a mesma pergunta que foi feita ao apóstolo aqui no texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 7. Né? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram essas coisas? Em nome de quem vocês estão ensinando? Com o poder de quem? Com a autoridade de quem? E essa pergunta ela foi feita pelos mesmos homens ou homens que andavam juntos. Essa mesma pergunta foi feita a Jesus em outra oportunidade, que está registrada lá em Lucas capítulo 20, verso de número 2. Com que autoridade disseram a Jesus, você está fazendo essas coisas? Você está fazendo isso com a autoridade de quem? Você está fazendo milagre com a autoridade de quem? E agora perguntaram os apóstolos, com que autoridade você está fazendo esse milagre? Com que autoridade você está ensinando essas coisas? Hoje, essa pergunta vem para nós da seguinte forma, quem é você para falar da Bíblia? Quem é você para falar de salvação, para falar de perdão, para falar de amor, para falar de santidade? Quem é você para ensinar alguma coisa? Eu sei mais do que você. Eu conheço a vida mais do que você. Você não tem condições de me ensinar nada, não é? E não é bem assim. Então, em situações como essa, a gente tem a tendência de nos defender e de levar a questão para o lado pessoal. Não é? A pessoa me ofendeu, ela rejeitou a minha palavra, ela desafiou o meu conhecimento, me diminuiu, não é? Então a gente tem uma tendência a uma defesa pessoal, mas a maneira como os apóstolos reagiram ensina sobre outra coisa. Eles não se defenderam, eles não se chatearam com aquilo. Eles não ficaram de bico ali com aquele pessoal que estava do lado, à volta, acusando eles e colocando à prova o seu conhecimento, a sua capacidade intelectual. Eles não se chatearam com essas pessoas, não ficaram de bico com essas pessoas, não viraram a cara para essas pessoas, eles não se defenderam, eles fizeram o que foram levantados para fazer, mostrar ao mundo a glória do seu Salvador. Então não levou para o coração aquilo ali na hora, a gente tem que ter muito isso, não levar para o coração. Então eles falam da crucificação de Jesus e da ressurreição de Jesus. Esse era o conteúdo central da sua mensagem. Eles não se preocuparam naquele momento em defender a sua honra, mas de fazer aquilo que eles foram levantados para fazer. O Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É do Evangelho que nós devemos falar. Ele é a nossa defesa.
É sobre isso que nós temos que dizer para as pessoas. E nós precisamos aprender a fazer isso. Esses homens não estavam preocupados com a sua honra pessoal, mas sim com a honra do próprio Jesus Cristo. O que nós devemos ensinar aqui é sobre Jesus. Não é sobre milagre, não é sobre nós mesmos, mas é sobre o Redentor. Então ele, e não nós, é que é a pedra rejeitada. É que nós nos colocamos como pedra rejeitada. Mas quem é a pedra rejeitada é o próprio Jesus. Então, quando você fala de Jesus para uma pessoa, e a pessoa retruca com você, e a pessoa rejeita a sua palavra, ela não está rejeitando necessariamente a sua pessoa. Ele está rejeitando a pedra rejeitada. Então, naquele momento, a questão não era com Pedro, não era com João, mas era com o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus encontrou Paulo lá no capítulo 9, não é, do livro de Atos, e teve aquele movimento, aquela teofania, onde o apóstolo Paulo vê aquela luz, ainda com o nome de Saulo de Tarso, não é? Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Como assim? Eu saí para prender crentes, eu saí para algemar cristãos, eu saí para matar gente convertida. E ele está dizendo para mim que eu estou perseguindo ele. Então a pedra rejeitada não é você. A pedra rejeitada é Jesus Cristo. Não é? Então eles não estavam preocupados com a honra deles. Por isso aí no verso 11 ele vai dizer: este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou uma pedra angular. Isso é uma citação do Salmo 118, verso 22. E é a mesma citação que o próprio Jesus fez, que está registrado lá em Lucas capítulo 20, verso 17. Então Jesus se identificou como sendo essa pedra rejeitada, uma pedra que foi profetizada, uma rejeição que foi profetizada, e que agora os apóstolos estão usando o mesmo texto que Jesus também usou. Não é? Então as pessoas não nos rejeitam quando nós estamos pregando o evangelho ou quando nós estamos discipulando as pessoas. Elas rejeitam o próprio Jesus. E a nossa defesa é exaltar o próprio Jesus. E é só assim que nós podemos fazer outra coisa incrível que esses homens fizeram, que é falar de rejeição. Quando nós rejeitamos as pessoas, nós não conseguimos de fato falar de salvação para elas, porque a gente já, no coração, já rejeitou a pessoa. Gente, isso é uma dinâmica complexa na vida da gente, porque a gente tem uma tendência muito grande a levar as coisas para o coração. Uma pessoa rejeita a gente, uma pessoa fala uma coisa que nós não gostamos, nós fechamos o coração para aquela pessoa. Isso é uma tendência nossa, ser humano. Mas se a gente faz isso, a gente não caminha com aquela pessoa até a cruz, não é? Então, se eles ali levam para o lado pessoal, eles não conseguem falar do que eles iriam falar depois, que é a salvação. Então, quando nós brigamos por nós não conseguimos passar dessa fase. Mas quando nós exaltamos a Cristo, nós conseguimos falar do que interessa, que é salvação. Então, a partir do momento em que eles abrem mão da autodefesa e exaltam a Cristo, eles podem então dizer em alto e bom som, que está no verso de número 12, não há salvação em nenhum outro. Não está funcionando o lance aqui não, Davi? Então eu que não estou vendo, gente? Era eu que estava cegão? Era, né? Desculpa, querido. Em casa a gente resolve, nada que um bombonzinho, um docinho, não leva para o coração. Não leva para o coração. Então não há, ele vai dizer, né, não há salvação, só a partir disso que ele pode dizer em alto e bom som, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Essa palavra foi impactante naquele momento, principalmente naquela condição, não é? Então aqui está a nossa mensagem, a mensagem que tanto choca o mundo. Todas as pessoas, de certa forma, elas buscam redenção para a sua alma. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém pensa assim, eu não vou à igreja, eu não aceito a Jesus Cristo, porque eu quero ir para o inferno. Não, pelo contrário, as pessoas procuram redenção. E a mensagem que tanto choca o mundo é: só existe redenção em Jesus Cristo.
Só que o ser humano decidiu viver por conta própria. Então ele pensa que ele consegue resolver esse problema. E existem, então, que eu já adiantei para a minha classe de escola bíblica, duas formas interligadas que são usadas pelo homem quando o assunto é redenção. A primeira delas é a justiça própria. Nesse método, a pessoa se coloca como juiz do que é certo e do que é errado, de quem entra e quem não entra no céu. Aqui a pessoa usa os seus juízos de valores para classificar as outras pessoas. Então, se uma pessoa é politicamente correta, se uma pessoa é gente boa, se ela não faz mal a ninguém, não tem por que essa pessoa não entrar no céu. Imagina isso. Você já deve ter visto pessoas que você conhece, que às vezes chegou para você, é amigo seu, às vezes é da sua família, às vezes é um agregado que está chegando. Sabe quem é o agregado, não sabe? Às vezes é o agregado que está chegando. Aí você pensa assim, poxa, o agregado, ele é gente boa demais. É um menino bom. Ou menina gente boa, estudioso, estudiosa, está na faculdade. Se a faculdade for classe A, então pronto, imbatível. Só falta ser crente. Já viu isso? Nossa, tem um coração. Nossa, ajuda todo mundo. Aí você pensa, impossível uma pessoa dessa ir para o inferno. Aí de você falar um troço desse. Quem vai é você. É assim ou não é, gente? Sabe qual é o nome disso? Justiça própria. O sujeito não consegue se ver em estado de perdição, porque ele entende que ele não faz absolutamente nada que justifique a sua ida para o inferno. Você não precisa fazer nada, você já está morto quando nasce. Você não precisa se esforçar para ir para o inferno. Ok? Então, essa justiça própria é um método que as pessoas usam. E nessa justiça própria ele pensa assim, bom, mas aquele que não se enquadra na minha percepção de justiça, esse está fora. Então, se o cara não é um bom marido, se o camarada não é uma pessoa gente boa, não paga as contas, é um pilantra, dá volta em todo mundo, dá calote até na igreja, e tal, e coisa e tal, esse aí precisa se converter. Porque se esse não se converter, vai para o inferno. E tem alguns que você nem ousa dizer que há possibilidade desse cara entrar no céu. O nome disso é justiça própria. Eu estou classificando as pessoas. Eu estou dizendo, a partir do meu juízo de valores, quem é que entra e quem não entra no céu. Gente, o céu é lugar de gente boa? É? Amém ou não? Não. O céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de gente arrependida, que entregou a vida a Jesus, que reconheceu seus pecados. O ladrão da cruz, nem aqui nessa porta a gente talvez tivesse receio que ele entrasse. O cara era ruim. Para ir para a cruz, você não faz coisa boa para ir para a cruz. Cruz é um negócio de gente ruim. Foi abolida depois para os romanos devido a ser uma morte bárbara. Diz a história que um romano não colocava outro romano na cruz por pior que aquele sujeito fosse. Tamanha era a barbaridade da cruz. Tu acha que aquele cara está lá por quê? Deu calote no supermercado? Comprou uma roupa sua e não pagou? Não é bem assim, né? Nesse método de salvação não se leva em conta a natureza pecaminosa do homem, não se fala em arrependimento, não se fala em confissão de pecado, não se fala em mudança de vida. Você e não as Escrituras é que diz quem entra e quem não entra no céu. Isso é justiça própria. Isso estava entranhado na vida dos judeus na época de Jesus. É claro que eu vou para o céu, sou filho de Abraão. É claro que eu vou para o céu, eu faço parte do povo pactual. É claro que eu vou para o céu. É claro que eu vou para o céu. O meu pai, nossa, o meu pai é maravilhoso. Nós nascemos no povo da promessa. Como assim?
Um judeu jamais poderia imaginar um outro judeu no inferno, porque na lenda rabínica, em escritos rabínicos, dizia que Abraão ele ia ficar plantado na porta do inferno para não deixar nenhum judeu entrar. Entende a visão da coisa? Quando o Pedro diz aqui, não há outro que produza salvação, ninguém pode salvar se não for Jesus Cristo, não tem plano B, não tem método de salvação, não tem justiça própria. O sujeito, por melhor que ele seja, ele precisa ser arrependido dos seus pecados, vida entregue a Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Não é o que eu penso, é Jesus. Esse era um método. O outro interligado são as boas obras. A justiça própria leva a outro método que são as boas obras. Então aqui não há arrependimento de pecado também, não há confissão e também não há abandono de pecado. Nas boas obras, eu resolvo comprando a minha salvação. Eu vou bajular Deus com doações. E nesse método a pessoa desconsidera toda a obra da redenção. Jesus nem precisava ter vindo e nem precisava ter morrido no meu lugar, porque eu sou capaz de resolver esse problema com algumas doações, com alguns gestos legais. Então é muito comum você pensar assim, nossa, impossível o sujeito não ir para o céu, porque o coração dele, ele faz coisas que eu não vejo nem dentro da igreja. O povo da igreja é ruim, é mesmo, porque a arca é fedorenta, amém ou não, irmãos? A arca é fedorenta, mas é melhor estar dentro da arca do que estar lá fora na inundação. Certo? Então é muito comum você ouvir isso. Nossa, mas fulano é tão bom, ele é tão generoso. Lá na igreja os crentes não são generosos assim, não. Como é que essa pessoa não vai para o céu? Vai para o inferno? Você está louco falar uma coisa dessa? Você não faz o que ela faz. Ela vê um pobre na rua, ela para, almoça com ele, dá cesta básica, leva para a casa dele, faz a barba, corta o cabelo e tal, coloca uma roupa no cara. Esse cara vai para o inferno? Não, quem vai é você que não faz isso. O nome disso são boas obras. Não é? Aliás, se você pensar tanto no católico quanto no espírita, ele vai dar um banho de boas obras em qualquer igreja evangélica. Porque eles vivem para isso. Para eles, a salvação vem por esse caminho das boas obras. Não é? Então, aqui eu resolvo comprando a salvação, eu resolvo bajulando Deus com doações, e nesse método, então, se desconsidera a obra da redenção. Jesus não precisava ter vindo. Mas, para as Escrituras, só há um método de salvação, e ele se chama Jesus Cristo, a pedra rejeitada. Então, a gente não deve criar ilusões no coração dos pecadores, dizendo que eles... é só tratar da vida deles, iludindo eles com promessas de que Deus entende o que eles estão vivendo e não mostra para eles que, na verdade, eles estão correndo risco, e risco grave. Né? Jesus é o único plano de salvação, porque ninguém fez e ninguém nunca fará o que Jesus fez. Então só existe plano A. A justiça de Deus foi satisfeita no justo, em Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. Por isso que choca. Então a defesa dos apóstolos foi a defesa de exaltar Jesus. Não há outro método de salvação. Não é sobre mim. Pode me chamar de inculto. Pode dar o nome que você quiser aí, não é? Deixa eu só dar uma relida no texto aqui, gente. A gente já está finalizando. Ele diz assim, olha só. Então Pedro está para a autoridade... Deixa eu ver se é aqui que eu quero. Não, não é aqui. Mas no primeiro texto que a gente leu lá, quando ele fala assim, não é? Deixa eu só localizar aqui, gente. Quando eles interrogam com que poder ou em nome de quem esses homens estão ensinando, esses homens estavam classificados no que o grego chama de idiota. Você sabe o que significa idiota? Você chama uma pessoa de idiota, ela se ofende, não é verdade? Mas idiota não é que você é maluco, não, gente. A palavra original para idiota é o seguinte: nós estamos aqui confeccionando esse púlpito aqui. Está eu e uma pessoa aqui. Vocês são muito... Está eu e uma pessoa... Eu sou o profissional do negócio. Não,
A pessoa é o profissional, eu estou com ela, ok? Vamos inverter o... A pessoa está aqui, ela é um profissional disso aqui. Eu estou aqui, eu não tenho habilidade nenhuma para fazer isso. Então ele vira para mim e fala assim, cara, você é um idiota. O idiota significa aquele que dentro desse contexto não tem habilidade de confeccionar isso aqui. É só isso. Eu posso ter habilidade em outra coisa, mas aqui... Então, por que eles foram classificados como idiotas? Porque na cabeça daqueles líderes, daqueles 72 homens do Sinédrio, eram pessoas que não tinham autorização e nem habilidade para para produzir aquele ensino, para ensinar aquelas coisas. Por isso que a palavra que você vai encontrar ali, muitas vezes, é essa palavra idiotice, não é? Porque estava classificado nisso. Hoje, idiota virou um pejorativo que ofende as pessoas, né? Como é que a gente conclui isso? O que é que a gente pode aprender nesse texto? Primeiro, não leva toda a rejeição para o seu coração, ok? Não leva toda a rejeição para o seu coração. Rejeitar a mensagem do Evangelho é bíblico. As pessoas vão rejeitar. Você tem que estar preparado para isso. Você vai falar de Jesus para uma pessoa, corre o risco da rejeição. Não leva isso para o coração. Se você não sabe lidar com rejeição, você vai ter muita dificuldade de pregar o Evangelho. Você não sabe lidar com rejeição, você vai ter dificuldade de pregar o Evangelho. Porque muita gente vai rejeitar a sua palavra. Tá? Isso é bíblico. Você vai ficar de mal com a pessoa. Ela rejeitou a minha palavra. Isso é loucura, né? Ou melhor, é até pecado. Porque a ordem de Deus é a gente amar. A gente aprendeu isso aqui nesse final de semana. Sexta e sábado. Que amor não tem nada a ver com sentimento. É uma atitude deliberada do coração. Então é loucura, é pecado. A gente precisa blindar o nosso coração dessas coisas, senão a gente não prega o Evangelho para as pessoas. Você vai ficar sentado aí no banco anos e anos, vai viver uma vida dentro da igreja sem levar uma vida à cruz. Olha a dimensão disso, né? Você passar uma vida na igreja sem levar uma vida a Jesus. É muita coisa isso, gente. Com aquela coisa, se eu for falar, a pessoa vai ficar chateada comigo. Não tenha medo de rejeição. Fale a palavra. Não é? Outra coisa que eu aprendo é que a mensagem do Evangelho não é defesa da nossa honra. Se há uma coisa que Satanás usa as pessoas para fazer, é denegrir a imagem dos crentes. Satanás faz isso justamente para te desanimar. E a mensagem do Evangelho não é defesa sua. Isso traz descredibilidade à mensagem do Evangelho quando Satanás descredibiliza a imagem de um crente. Então o sujeito ele vai ficando preocupado ali em defender sua autoimagem, aquela coisa toda, não é? E deixa de pregar o que é para pregar, que é a salvação. Quem é você para ensinar essas coisas? Com que autoridade você faz isso? Você faz isso com a autoridade de Jesus. É com essa autoridade. Se alguém falar isso para você, você diz, eu não tenho capacidade nem autoridade, eu sou o idiota da Bíblia. Entretanto, eu faço isso em nome do Senhor Jesus. É com essa autoridade que eu falo do Evangelho. Então não perca tempo se defendendo, isso não vai dar certo. Satanás já colocou no coração do incrédulo uma imagem sobre você. Sabia disso? As pessoas às vezes criam uma imagem sobre o outro e isso desce para o coração. Ela já decidiu no coração que você é aquilo. Só o Espírito de Deus é capaz de mudar isso. Quando a pessoa coloca no coração uma imagem sobre você, só o Espírito de Deus é capaz de mudar isso. E por último, sua mensagem é Cristo. Fale sobre Cristo com as pessoas, pregue o amor, pregue a justiça de Deus, isso é libertador. Crie o hábito de sentir menos o que falam sobre você e falar mais do que Cristo fez sobre você, ou faz através de você, ou pode fazer por todos nós. Então, crie esse mecanismo de defesa, trabalhe esse hábito de sentir menos as coisas que falam sobre você.
e se colocar mais na posição daquele que fala sobre o que Cristo está fazendo no mundo pela vida das pessoas. Amém? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Vamos ficar de pé. Eu tenho que parar de arrumar essas confusão, né, gente? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Aplica, Pai, essa palavra no coração dos teus filhos. Nós pedimos que o Senhor nos encha de ousadia, de poder, de autoridade, de despertamento, de avivamento para falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pela palavra do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela, que Deus abençoe sua vida.